Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui eu de novo, mais um vídeo. Primeiramente quero cumprimentar você em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Silvio César. Já estou um tempinho aí no YouTube, falando sobre fé. E hoje o meu assunto, inicialmente, é relativo ao vídeo anterior. Vou baixar um pouquinho aqui o fundo, que eu acho que está muito alto. Então, eu gostaria de dar mais uma pincelada sobre aquele assunto de bênçãos e maldição, né? Porque eu acredito que muitas pessoas passam dificuldades diversas nas suas vidas, porque, na verdade, não sabem, né? Não tem conhecimento, né? A própria Bíblia diz que, por falta de conhecimento, meu povo perece, né? Então eu quero trazer um pouquinho daquilo que eu penso ser assim. Eu digo assim para não ofender ninguém, né? Porque eu acredito que hoje em dia o estudo sobre Deus, que é a teologia, tem avançado tanto que em muitos casos simplifica demais o mundo espiritual, levando pessoas a se meterem onde não deveriam se meter. E as pessoas se metem onde não deveriam e trazem sobre si consequências que, em muitos casos, irreparáveis, né? Consequências que marcam a pessoa, consequências que destroem, muitas vezes, a vida da pessoa por falta de conhecimento. E eu queria, só para me basear aqui, eu queria ler bem rapidinho 1 Samuel 24, que diz assim: sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 13.000 homens, escolhidos entre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens, até os cumes das penhas, das cabras monteses. E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés. E Davi e os seus homens estavam aos lados da caverna. Dentro da caverna, aos lados, né, da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho.
essa palavra talvez traga ao seu coração um entendimento, porque quando Deus mandou Samuel ungir Davi, o povo já gemia há muito tempo. O povo já pedia isso há muito tempo. Mas Deus precisava de alguém especial. Por que alguém especial? Alguém totalmente justo. Porque Deus também, anteriormente, eu acredito que na sua ira, ele mandou Samuel ungir Saul. Então Deus, ele não podia levantar alguém que fosse lá e matasse um ungido dele. Entenda e compreenda como você quiser. Porque o reino de Deus, o mundo espiritual, é complicadíssimo. Eu fico olhando essa gurizada nova que apareceu aí, que fazem um cursinho de teologia e acham que são os caras. Porque já vi muitos deles se estreparem. A pessoa começa a ler a Bíblia, se entusiasma, vai lá e faz um curso de teologia e acha que é ungido de Deus. Eu já, nessa minha trajetória, já vi de tudo. E já vi esses evangelistas que têm fama se estreparem na hora que o diabo toma alguém e a pessoa realmente fica endemoniada e eles não têm a mínima autoridade para repreender aquele demônio. Então eu fico olhando. Muitos pastores antigos se rendem a essa nova teologia. Eu posso dizer nova porque eu vejo as pessoas mudarem de ideia. Eu já estou com 54 anos e praticamente todos eles dentro de igrejas. E muitos pastores mais antigos se modernizam juntamente, acabam se modernizando. E muitos deles, né, como todo mundo sabe, aí teve um deles que foi lá beijar a mão do Papa, né? Mas eu sou da época em que a gente lia na Bíblia que Deus não faz aliança, Deus não quer que o seu povo faça aliança com outros povos que adorem outros deuses, que têm idólatras no meio deles. Deus nunca em toda a história do Velho Testamento, e podemos dizer que do Novo Testamento, Deus nunca consentiu que o seu povo fizesse aliança com outros povos que adorassem ídolos, que adorassem outros deuses. Mas, fazer o quê, né? Isso está descrito, está prescrito na Bíblia, né? Pré-escrito na Bíblia, né? Pré-anunciado na Bíblia. Que isso aconteceria nos últimos tempos. Mas eu não sou daqueles que retrocederam, que voltaram atrás. Eu pago um preço, pago um alto preço por não ter retrocedido, por não ter voltado atrás, por não ter baixado a cabeça e feito o que todo mundo está fazendo. Achar que as instituições ou as religiões estão acima da Bíblia Sagrada. Que daqui a pouco, se Deus não fizer alguma coisa,
Muito poucas Bíblias teremos por aí das que hoje temos. Porque provavelmente, eu acredito que Deus não vai permitir isso, não vai permitir que isso aconteça, mas já há, por aí afora, muitas organizações já com esse pensamento de que a Bíblia tem que ser atualizada. Atualizada ou, entre aspas, mudada. E a Bíblia mesmo diz, aquele que mudar um tio ou uma vírgula vai responder. Então, se você olhar essa passagem, você vai ver o temor de Davi, mesmo sabendo que Saul o queria matar. Mas Saul não esqueceu, aliás, Davi não esqueceu, que Saul anteriormente havia sido ungido por Deus. Davi se perdeu, Davi se corrompeu, aliás, Saul se perdeu, Saul se corrompeu, e ele já não era mais o rei segundo o coração de Deus. E Deus então deu a ordem a Samuel para ungir Davi como rei. Porém, Deus não podia matar o seu ungido. E nem tampouco podia levantar um rei que sujasse as suas mãos com aquele que anteriormente havia sido ungido. É isso que as pessoas não entendem. Não tem como Deus desungir. Não tem. O sujeito pode se perder, pode virar as costas para Deus, pode passar a servir a Satanás, mas ele foi ungido um dia. Um dia ele foi ungido. Então é isso que as pessoas não entendem. E muitas delas se levantam sem nenhuma autoridade, porque Davi tinha autoridade. Davi tinha autoridade, Deus tinha ungido Davi depois de Saul. Deus entregou o reinado de Israel nas mãos de Davi. Mas Davi, pacienciosamente fugindo para lá e para cá, esperou que o próprio Saul se rebentasse sozinho. Entende? Hoje nós temos uma grande igreja por aí. E a igreja é soberana, segundo a Bíblia. Então, se toda a igreja unanimemente se levantasse contra as aberrações, as injustiças, as sacanagens que aí estão e trancasse o pé, os caras iam ter que baixar a cabeça, iam ter que se humilhar, talvez até se reencontrassem com Deus, se arrependessem, passassem a viver uma vida casta, uma vida de temor, uma vida de renúncia. Mas como a igreja vai aceitando, e a igreja é soberana, um dia todos pagarão pelos erros cometidos, pelas injustiças, pelas imoralidades, pelos cultos ecumênicos, porque Deus não aceita esses cultos ecumênicos. Não me levem a mal. Até eu, de vez em quando, acho lindo. Mas está muito claro. Está muito claro. Para quem não se desvia da palavra, está muito claro. Deus não aceita que o seu povo se junte e faça aliança com povos que adorem deuses estranhos, ídolos e etc, etc. Então, eu quero concluir aqui nesse vídeo o que eu comecei num outro vídeo. Se você der legalidade para Satanás, você está lascado. Você lasca a sua vida, você lasca a vida dos seus filhos, dos seus familiares, porque não se deve brincar com o mundo espiritual. Eu vejo alguns youtubers ali, que até gosto deles. E eu quando digo que gosto, é porque eu gosto, viu? Porque senão eu nem falo. Se eu não gosto, eu nem falo. Eu gosto deles, mas eles ficam ali, né, provocando,
E uma hora dessas, infelizmente, eles podem deixar brecha para o mal entrar na vida deles. Então, o meu conselho sincero de homem de Deus, eu não tenho teologia, mas eu já li muita coisa. Não é necessário você ir lá fazer um curso de teologia para saber o que eles estão ensinando lá. Não é necessário. Você entra aqui na internet mesmo, tem N tese de doutorado, tese de mestrado. Se você quer, você fica sabendo. Entende? É só você saber ler, ter um pouquinho de raciocínio que você vai ler e vai entender. Então, o meu conselho sincero é que você cuide da sua alma, da sua vida espiritual. E se você está num lugar que não está certo as coisas, o próprio Jesus disse para os seus discípulos, quando ele mandou eles... Tu tá aí, velho? Tô com a princesa aqui, ó. Com a lindinha, tá dormindo aqui no ombro do pai. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui, ó, dormindo no ombro do pai, né, minha velha? Não pode dormir lá na cama, muita gente na cama, dorme aqui para cuidar o rato. Então, gente, o próprio Jesus falou para os seus discípulos, quando ele mandou de cidade em cidade, de casa em casa, ele disse que se chegasse num lugar e a coisa não estivesse boa, não fosse bem recebidos, não adiantassem falar alguma coisa, então que saíssem dali, fosse para outro lugar. Então, mil perdão aí, gente, mas é impossível a gente ter o controle do latido dos cachorros, né? Então, isso que eu já estou gravando aqui bem tarde, né, para não ter problema de barulho, mas infelizmente. E falar em gravar, gente, esses vídeos, esses últimos vídeos, agora é 11h10 da noite, não é tão tarde. Esses vídeos são gravados, porque de repente tem pessoas que acham que eu não respondo elas. Esse vídeo é gravado e é postado como estreia. Então, ele fica como se fosse uma live, né? As pessoas podem entrar ali no chat e tecerem comentários e tal, mas esse é um vídeo gravado. Então, muitas das vezes eu nem consigo acompanhar por causa da internet aqui. Eu posso acompanhar pelo chat ali e responder vocês, né, pelo chat. Mas o vídeo já está gravado, tá bom, gente? Só para deixar bem claro aqui. Então, o próprio Jesus, ele disse para os seus discípulos, quando ele enviou, né? Ele disse: ide de cidade em cidade, de casa em casa, e se em algum lugar vocês não forem bem recebidos, saiam e vão para outro. Então, a gente não é obrigado a ficar num lugar sendo humilhado, sendo desprezado, ficar, como é que eu vou dizer, de molho no banco, né? Muitos lugares, se a pessoa se levanta lá e fala alguma coisa, colocam de molho no banco, começam a desprezar a pessoa. Então você sai daquele lugar, vai para outro. Ou fica em casa, orando a Deus em casa. Ah, mas a Santa Ceia, quem vai me dar a Santa Ceia? Gente, abram a mente. Jesus não fez a Santa Ceia numa igreja. Ele fez uma casa. Ele reuniu seus discípulos, seus apóstolos. A última Santa Ceia foi com seus 12 apóstolos. E foi numa casa. Ah, mas eu não sou pastor. Você é o pastor da sua casa. Mas aqui em casa não tem homem, pastor. Então você é a pastora. Quem não tem cão, caça com gato. Você compra um pão, você compra um suco de uva ou um vinho. Serve ali, ora a Deus, consagra.
E é uma vez por ano, na Páscoa. Eu já disse aqui, esse negócio de Santa Ceia todo mês é só por causa do dinheiro. Alguém vai pagar por isso. Porque Deus sabe que é por causa do dinheiro. Isso foi o evangelho veio vindo e veio sofrendo alterações por pessoas de má índole. Se eles fizerem a Santa Ceia só uma vez no ano, a igreja quebra. Que o povo vai uma vez por ano. Muita gente vai só uma vez por ano na igreja. Então, é por isso aí que, entende? Acho que já começou a ser mudado lá na igreja católica, né? A Santa Ceia real é na Páscoa. Então não se preocupe com essas coisas. Até porque Jesus disse que depois que só iam participar depois que ele voltasse da verdadeira Santa Ceia. Então, esse negócio aí que diz que se a pessoa não tiver num templo, não. Jesus disse assim, ó, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Não interessa se é na rua, não interessa dentro de casa, não interessa, seja onde for. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, especialmente no nome de Jesus, pode ter certeza que ele vai estar no meio, através do seu Espírito Santo. Então não se preocupe com essas coisas. Alguém já me mandou um áudio um dia, preocupado com a minha salvação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Quanta ignorância. E é gente que tem conhecimento mais do que eu. Mas é por isso que eu digo que a teoria não resolve de nada. Não resolve. Tem gente que tem a teoria, mas não tem experiência. Nenhuma com Deus. Nenhuma. Porque se agarrou na letra. E a própria Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Ora, se alguém vai perder a salvação, então Jesus foi o primeiro. Eu já disse aqui, eu vi esses dias aí alguém entendido falando, que só em Jerusalém, na época de Jesus, tinha mais de 400 sinagogas, que é 400 igrejas. E me diga se Jesus pregou em 10% delas. Você lê ali os evangelhos, você vai ver ou que Jesus estava no monte, ou que Jesus estava na beira da praia, ou que Jesus estava na casa da sogra de Pedro, e assim por diante. Então, ignorância da pessoa achar que Jesus está preso entre 4 paredes. Porque ele não está. Porque ele não está. Nós não podemos sair de um extremo e ir para outro. E eu não estou aqui com isso querendo que as igrejas esvaziem, mas que as igrejas mudem, retornem para o seu primeiro amor, para as suas primeiras obras. Muitos fundadores de igrejas que já estão no túmulo devem estar se revirando lá dentro do túmulo. Porque as suas igrejas mudaram. Não são mais igrejas. São clubes. Não são mais igrejas, são clubes. Porque a pessoa entra dentro da igreja, já ficam querendo que preencha uma ficha para saber da vida da pessoa. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, se a pessoa é influente, se a pessoa não é influente. E dependendo da sua influência, será o seu tratamento dentro das organizações clubes. Então não pense que alguém, por ser membro de 200 igrejas, está com a salvação garantida. Não. Não. Olha, vai ser uma surpresa. Eu posso dizer aqui, com o peito aberto, vai ser uma surpresa tão grande. Aliás, já está sendo. Quantos pastores morreram aí? E houve um aviso. Houve um aviso, porque eu acompanho a internet aqui, alguma coisa eu vejo. Eu me lembro muito bem que antes dessa
pandemia, houve um aviso. Houve um aviso. Então, a coisa é séria, né? A recém mesmo eu e minha esposa estávamos falando ali. A gente que sofre, que tem uma vida limitada financeiramente, que gostaria muito que o Senhor nos levasse, a pandemia não fez nem cosca em nós. E nós não tomamos a picada. Mas a pandemia, para nós, não mudou nada. Aliás, durante toda a pandemia, minha esposa, minha nora, meu filho, eu de vez em quando estava lá na frente com eles, estava lá atendendo as pessoas. Entrou gente lá com a peste, mas não pegou nem na minha esposa, nem nos meus filhos, não pegou ninguém. É muito gozado isso aí, né? Às vezes eu fico pensando. E aqueles que queriam viver, se foram. Então tire da sua cabeça que você depende de uma placa de igreja para ir para o céu, porque você não depende. A sua salvação é independentemente de religião. A religião, todo mundo sabe que o verdadeiro significado da religião é religar o homem com Deus, mas hoje em dia não é mais. É religar o homem com o homem. É trazer comunhão entre os homens, entre as pessoas, mas não comunhão com Deus. Porque eles estão lá preocupados com Deus. Eu cansei de dizer para as lideranças, porque eu tinha acesso, eu dizia, mas e Deus? Eles riam. Tu ainda me vem com essa bobagem? Tu ainda está com essa bobagem? Então não se iluda. Não se iluda, mas também não espragueje essa gente. Não espragueje, não chame atenção, não se envolva, não censure eles, deixa eles. Deus vai ter com eles. Eu falo aqui não pensando que os meus vídeos vão chegar aos ouvidos dessa gente, porque não vai. Ora, lá eles vão perder tempo com uma pessoa que tem 100 visualizações ali. Eu faço por amor às pessoas, para abrir a mente das pessoas, para as pessoas verem que não é bem assim. Não é bem assim. A maioria das lideranças, e eu falo aqui abertamente, a maioria das lideranças já estão decaídas. E, aliás, muita gente infiltrada lá nem é crente. Muita gente que ganha para trabalhar lá na liderança da igreja, nem crente é. Fuma, bebe, faz tudo que você jamais faria. E você ainda tem que baixar a cabeça para eles. Entende? Então não pense que você vai perder sua salvação se você sair de dentro de uma sinagoga dessas de Satanás. E eu digo para você de novo, não fale o que eu estou falando, porque sobre mim há uma autoridade. E assim mesmo eu ainda luto. Assim mesmo o diabo tranca tudo para mim. E tem que orar muito para repreendê-lo. Então você não precisa repetir o que eu falo aqui. Você só precisa aprender que você está livre, que você é livre. Você é livre. Jesus morreu na cruz do Calvário para que você fosse livre. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo, o véu que separava as pessoas de Deus, que as pessoas tinham que vir até o sacerdote e parar ali, porque havia uma divisão. Daquela cortina para frente, só o sacerdote entrava. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então entenda que você é livre. Você pode chegar diante de Deus em nome de Jesus e você será atendido por Deus.
E você não depende de sacerdote, de pastor, de quem quer que seja, para chegar. O teu pastor é Jesus. E nós deveríamos estar representando-o. Todos nós, pastores, deveríamos estar representando Jesus. Mas hoje em dia, tá difícil alguém que represente Jesus. Forte abraço a todos, que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus, seja livre. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.